Fala pessoal, esse é mais um Na Arena Podcast. Meu nome é Vinícius Poit, empreendedor. E agora, servindo o país como deputado federal, eu estou aqui com o meu amigo Léo Siqueira. Eu, Leonardo Siqueira, economista aí que vocês conhecem das redes sociais. Mais um episódio aí com um gigante hoje. Hoje é um gigante, mas lembre-se, antes da gente apresentar nosso gigante, ó, eu até anoto aqui, porque a gente tá fazendo aqui esse avião no voo, né? Clica no sininho, se inscreve no canal para receber as notificações e ficar sempre por dentro dos próximos passos. Exatamente aí. Apresenta o nosso convidado aí, Poit. E o nosso convidado de hoje, gente, aqui, começou logo cedo. Durante a graduação, fiquei feliz, porque fez a mesma graduação que eu fiz GV também. Exato, temos 3 pessoas aqui na mesa que fez GV. Então, pronto, ó. Fizemos GV, trabalhou como estagiário administrativo na Suzano, ainda como estagiário criou sua primeira empresa. Né? E aí eu vi que foi a primeira startup. Aliás, a gente fala sempre startup aqui, eu gosto de explicar o termo, né? Sim. Start em inglês, up para cima. Então você está começando um negócio novo, uma empresa que vai voar e vai para cima. Nosso primeiro convidado aqui é o startupeiro, é aquele que vai, né, criando novos negócios. E depois disso resolveu fundar a empresa Chem Hunter. E, bom, é caçadora de químicos, né? De coisas de químicos aqui, para atrair coisas de químicos. É um marketplace de produto químico. Criou a Tarpon. Aliás, a Tarpon só tem gente craque lá. Nós vamos convidar mais gente da Tarpon aqui. Baita escola. É SEO da Quebec Impact Assets e formada administração pela GV, como a gente já falou. Com toda essa bagagem, senhoras e senhores, nosso convidado decidiu fundar uma escola de empreendedores na vida real. Estou curiosíssimo para conhecer um pouco mais da Link School of Business e o nosso Álvaro Chocair. Obrigado, cara. Álvaro, antes de você dar suas boas-vindas, pode ser que você é um cara de muito movimento, então pode ser que tenha alguma coisa que já está desatualizada aí. E tenha o seu maior empreendimento aí, os últimos, que é a Link. Então, se tiver alguma coisa aí para atualizar, já fala aí que pode ser que a gente já está desatualizado. O cara monta tanto negócio que às vezes montou um novo. Semana passada já desatualizou o currículo do cara. Poxa, para mim é um prazer muito grande. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Léo, por estar aqui com vocês. Eu tenho a honra de poder, acho que bater papo, né? Trocar ideias. Acho legal ter roteiro, mas para mim não serve muito. Vocês perguntam aí o que vocês quiserem. Acho que a gente está em casa aqui e vai complementando a ideia um do outro. Acho que quem tem a ganhar com tudo isso é quem está ouvindo e participa aqui ativamente também. Exato. Obrigado, cara. Obrigado de estar vindo aqui. Hoje que, inclusive, a gente está estreando um parceiro aqui, né? Vai ter um parceiro novo no podcast. Exatamente. Eu vou falar, o primeiro... Aliás, um parceiro novo, né? O nosso último parceiro que fechou com a gente, EasyQuant. Porque tem um detalhe, é né? Assim, o Vinícius Poit, ele é deputado federal, mas ele não fica gastando o dinheiro do contribuinte, né? Então, essa iniciativa nossa aqui que a gente acha muito bacana, é na física. Melhor coisa. Skin in the game. Então, a gente faz. Aí, obviamente, a gente chama as pessoas que querem contribuir com o projeto. Tem o primeiro aí, né? O Álvaro está convidado também depois com a Links, mas o primeiro é a EasyQuant, que é uma plataforma aí de investimentos quantitativos, que é muito difundido lá nos Estados Unidos, os fundos quants, né? Que eles geralmente têm matemáticos, PhDs em economia, programadores, e aí a EasyQuant compartilha carteiras baseadas aí em estratégias quantitativas, em modelos matemáticos. Então, um dos caras mais conhecidos lá fora foi o Gene Simons, que já bateu o Warren Buffett, né? Que ele tem uma rentabilidade maior, justamente com estratégias quantitativas. Boa. Então, a EasyQuant, easyquant.com.br, eu utilizo para investir. Eu tenho certeza que a galera que segue o Léo já adora, né? Porque o Léo está fazendo lá agora o doutorado em economia. Exato. E fala sempre disso, então vai usar a EasyQuant. Exato. Então, easyquant.com.br, nosso primeiro parceiro. E quem quiser também, tá aqui junto, porque a gente não envolve dinheiro público, né? Porque essas são nossas iniciativas, damos o exemplo. Então, estão convidados. A gente botar essa estrutura de pé. E só um negócio, o Álvaro tá falando sem roteiro, bate-papo é isso. Ele tem um negócio muito legal, que depois ele vai falar, que é o Link on the Road, né? Que ele vai lá com o cara, pega o cara onde ele estiver, no Tesla dele, que a Tesla forneceu para ele ali para fazer esse quadro aí, e ele vai conversando. E quando eu tava conversando com o Poit, foi justamente isso. Eu falei, cara, Poit, eu tô fechado. E, assim, você deve receber milhões de convites, o Poit recebe milhões de convites, assim, né? E a gente tem que selecionar, porque a gente gostaria de fazer, mas não dá tempo, né, de fazer tudo. Tem que empreender, tem que dar foco nas coisas. Eu falei, Poit, eu fecho muito isso, por quê? A gente vai trazer pessoas legais, então vai ser uma oportunidade de trazer pessoas legais, às vezes o meu contato, às vezes dele, às vezes pessoas que nós dois não conhecemos.
Então a gente vai se aproximar dessas pessoas e a gente vai poder aprender muito também. Porque se você traz uma pessoa com uma visão diferente, pô, é uma hora aí que eu tô tendo a oportunidade de ouvir como funciona a sua cabeça, né? Então, Perfeito. quando a gente tá falando disso, o Link on the Road, imagino que você vê esse tipo de conhecimento, né? Você fala, pô, não imaginava que as coisas funcionassem assim, esse cara me trouxe uma visão diferente. Cara, o cara já inovou até nisso, porque a gente tá fazendo aqui o nosso podcast, aqui no Exato. podcast original. Exato. Então já conta pra turma o que é o Link on the Road, porque eu fiquei curioso. Eu Sim. vi, mas cara, um Tesla aí, como é que funciona? Exato. É só um formato diferente de tudo isso que a gente está fazendo aqui. Acho que o objetivo principal é realmente complementar ideias e ver se o resultado é maior do que a soma das partes ali. Então, esse bate-papo acontece dentro de um carro provido pela Tesla justamente para promover educação e dissipar conhecimento. Esse é o objetivo principal. Aquilo que a gente já fazia lá no Além da Facu, no que a gente chamava de MBA fora de hora, Sim. que era um almoço toda terça e quinta, 12:30. A gente acho que entrevistou 70 e poucas pessoas lá, que tá tudo disponível no YouTube também para quem quiser ver, mas a gente acabou transferindo isso para dentro de um carro, mas no fundo é a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, então nada demais. Álvaro, Perfeito. a gente tá falando do Link on the Road, falou da Link aqui, empreendedores da vida real, só para matar a curiosidade de quem já tá falando, o que é a Link, né? Porque todo mundo vai procurar. E empreendedores da vida real, por que empreendedores da vida real? Tem outro tipo de empreendedor, não tem? Conta um pouquinho da Link pra gente. A Link nasceu, acho que lá atrás, quando a gente estava passando um momento difícil na Tarpon, a gente estava com o fundo indo muito mal, isso é 2005, 2002, 2003 e 2004. Sim. A Tarpon foi o melhor fundo de investimento em ações do Brasil em rentabilidade. Né? Claro, a gente pegou um momento de beta muito grande, o Lula tinha acabado de virar presidente do Brasil, então todos aqueles indicadores que o momento pré-Lula trouxeram, dólar muito alto, bolsa muito baixa, etc., taxa de juros lá em cima. À medida que a gente foi percebendo que o governo Lula não foi tão agressivo nas políticas sociais, lá estou falando de 2002, 2005, né, como a turma imaginava que seria, e, por outro lado, o Brasil teve a felicidade de ter sido o espelho da China, então tudo que a China cresceu entre 2002 e 2008, o Brasil precisava suprir, ou o Brasil supria tudo aquilo, desde commodities em geral, minério de ferro, aço, tudo, a gente viveu um momento de beta muito grande na Bolsa. O que fez com que 2, 3 e 4 fossem momentos para o fundo de investimento da Tarpon muito favoráveis. 2005 a gente foi de gênios do mercado para idiotas completo. Ou aquele fundo que tinha subido 63%, 97% e 64% 3 anos seguidos aí, caiu 30% numa posição grande que a gente tinha numa companhia de aço inox chamada Cesita, de Minas Gerais. E a gente tinha 600 milhões de reais sob gestão, caiu para 100, 110, 115. Naturalmente, os investidores que ali estavam eram investidores qualificados aqui do Brasil, grandes famílias, e a gente percebeu que ninguém entendia nada daquela filosofia de investimentos. Até que caiu na nossa mão um livro de um Chief Investment Officer da Universidade de Yale, chamado Pioneering Portfolio Management, e o Eduardo Mufarred, que você conhece bem, Vinícius, teve a felicidade de descobrir um nicho de investidores chamados endowments, os fundos das universidades mundiais, principalmente americanas, né? E desde 2005 nós conseguimos alguns desses investidores e a nossa vida praticamente foi visitar a escola no mundo, né? Seja para tentar conseguir um cliente novo, seja para prestar contas. E desde 2005 eu posso dizer que eu visito faculdades no mundo inteiro. Eu acho que eu tenho, sei lá, 108. Eu tenho uma listinha lá, 108, 109 faculdades visitadas. Entre fora do Brasil, principalmente, e aqui dentro do Brasil também. Até que em 2017 eu fui parar numa faculdade em Boston chamada Babson. E essa faculdade, o dia que eu conheci ali, apesar de encantado com MIT e Harvard, que são vizinhos, eu tive a felicidade de descobrir uma pessoa me explicando a faculdade e ela falou assim, aqui a gente não produz um cara para o mercado absorver, não. Aqui a gente produz um empreendedor. Aqui nós formamos donos de empresa. Na Babson. Na Babson. Nós não formamos o cara que vai vender sua hora para alguém, e sim o cara que vai comprar a hora de alguém. Cara, eu achei aquilo maravilhoso, porque eu sou empreendedor desde 1998. Ninguém nunca me ensinou nada, sempre foi o mercado como um todo. E aí, quando eu vi isso, eu falei, putz, o Brasil precisa disso. E minha ideia inicial era fazer uma Babson brasileira. E a Link nasceu desse sonho. Quando a gente vê a Fundação Getúlio Vargas, foi formada lá 70 e poucos anos atrás, muito potencializada, né? Foi formada por duas entidades, né? A Universidade de Michigan State e a Ford. Para que foi criada a Fundação Getúlio Vargas, a nossa escola aqui de nós três?
para formar bons executivos para o mercado de trabalho. Perfeito. E assim foi. E o INSPER também foi com essa cabeça. Depois acabou virando mais mercado financeiro do que grandes corporações. Mas a gente não tem uma faculdade para formar um dono de empresa. Então a Link veio para ocupar esse espaço e esse é o propósito nosso. Caraca, impressionante, cara. O meu pai sempre falou assim, Léo, pô, filho, né, a gente precisa de mais pessoas e mais jovens saindo da faculdade para criar emprego e não só para procurar emprego. E quando eu estava na GV, meus amigos foram tudo para banco, para Unilever, para grandes programas de trainee e poucos empreendiam. Hoje já até mudou, mas eu não sabia que tinha uma escola focada em ajudar as pessoas a criarem emprego. E a gente precisa de mais criadores de emprego no Brasil, né? Exatamente. Eu gosto dessa mentalidade, justamente da Link, que a gente está formando gente para gerar emprego e não necessariamente para trabalhar para alguém. Se você quiser também, cada um faz a escolha, mas a gente está colocando esse foco. Agora, pô, é difícil, hein? Eu já falei que eu te admiro porque tá mais fácil hoje em dia, né? A Link tem sido um sucesso. Vocês estão com o novo campus, né? Sim. Então, você tá Onde com o que novo... Tem quantos campos? Tem um Tem que é na dois. Brigadeiro. Um na Brigadeiro Luiz Antônio, ali com a São Gabriel, e outro ali no São Paulo Corporate Tower, ali na Juscelino Kubitschek. Legal. Com a Funchal. Exato. Então tá crescendo. E aí, né, o sucesso tem muitos pais, né, e tal. Depois falar, mas eu imagino que lá no início deve ter sido muito difícil. Muita gente desencorajou. Natural, acho que empreender no Brasil, o ambiente já desencoraja por si só, né? Quando a gente vê a carga Sim. tributária que a gente tem, os contratos trabalhistas que a gente tem que se submeter, taxa de endividamento para qualquer linha de crédito você vai pegar, e o ambiente como um todo, pode botar aí o custo Brasil, segurança, Sim. o que você quiser chamar, né? Eu acho que já são empecilhos, mas isso faz com que o empreendedor brasileiro ele supere qualquer empreendedor do mundo. Acho que quando a gente olha para o empreendedor brasileiro, a gente vê um cara que é um resolvedor de problemas de todas as naturezas, de tudo quanto é tipo. Então, eu acho que a dificuldade da Link não foi nada mais do que a dificuldade de qualquer dono de farmácia do interior, de qualquer dono de multinacional brasileira, que ainda que você possa pensar numa VEG, numa Ambev, que seja, né? Mas os problemas, eles mudam o personagem, mudam a região, mas eles são sempre da mesma natureza. Então, não é mais difícil nem mais fácil, não. Sim. E você estava antes da Link, você estava na Tarpon? O que você está fazendo exatamente? Eu fiquei na Tarpon, vocês me apresentaram como criadores da Tarpon, não fui. O criador da Tarpon chama-se Zeca Magalhães. Exato. O Zé Carlos Reis de Magalhães, que é um super cara. Fazer justiça ao Edu, o Zeca e o Pedro também, né? Exatamente. O Zé começou e eu fui o primeiro funcionário, o primeiro sócio da Tarpon. Depois a gente trouxe o Pedro e depois o Eduardo Mufarrege e viramos nós quatro. Na época legal. do IPO éramos nós quatro, né? Em 2007. Eu fiquei na Tarpon como executivo até 2010, como conselheiro até 2012 e como acionista até o fechamento de capital, há 2 anos. Mas depois eu acabei tocando uma empresa de investimentos minha, que investe em 3 setores: energia renovável, educação e saúde. São setores que na minha cabeça fazem com que eu chegue em casa todos os dias e fale para os meus filhos: puxa, se vocês receberem alguma coisa aí, em algum lugar vai ser coisa que orgulha vocês e não o contrário. Então alguma coisa que faça bem para a sociedade e para o meio ambiente. E procuro simplesmente fazer a minha parte todo dia. E aí você saiu então da empresa que você estava tocando de investimento nesses 3 setores para criar a Link. Não, na verdade a empresa de investimento ela tem investimentos em energia renovável, que é a GD Solar e a BRL. E um dos investimentos é a Link. Tem investimentos em saúde, entendi. tem investimentos em educação e a Link é o maior investimento em educação. Mas Olha... é o que tem 99,9% no meu coração e das minhas horas de trabalho também. Sim. Léo, eu tô lembrando de algumas coisas que eu vi na Endeavor, né? A gente teve uma empresa que meu pai fundou, a Poit Energia, ele foi empreendedor em Endeavor. E a Endeavor tinha alguma coisa com Babson College. Ajuda muito. Que a Babson é reconhecida, né? Eu fico até curioso, cara. Tem que fazer algum curso lá, estudar, conhecer melhor a escola. Ou melhor, nem precisa. Agora só ir na Link que tá mais perto. Tá mais perto, tá mais barato. Mas vou até perguntar sobre se tem alguma pós-graduação, se tem alguma coisa pros caras um pouco mais tiozão, como a gente aqui. Não me põe no Não me põe no balaio, não. Quantos anos você tem? Eu sou mais velho que você. Mais velho que eu? Não, eu 36. Eu também. Uns caras tiozão, quase 40, como a gente aqui. Quase 40, depois eu quero saber se a Link faz isso. Mas sabe o que eu escutava lá? Qual que é a diferença? Porque você perguntou, e somos 3 pessoas que foram para a arena. Cada um na sua área da vida. Perfeito. Né? No empreendedorismo, em algumas outros assuntos, eu acabei indo para a arena da política, que é uma arena doída, que é uma arena que
Mas talvez a mais difícil. Mas quando eu escutei, né, o que importa não é o crítico, e sim aquele que está lá lutando, e a gente tem que sair da indignação e partir para ação também para mudar o nosso país. E aí eu lembrei de uma frase aqui, né, se você perguntou, pô, taxaram de você de louco, né, falaram que era impossível, que não ia dar certo esse negócio no Brasil. Sabe qual que é a diferença do empreendedor para um louco? Louco mesmo, patológico. O resultado. O resultado... E é que o empreendedor consegue convencer alguns outros da sua loucura. É verdade mesmo, boa definição. O empreendedor consegue colocar aquilo no papel, arrumar gente que acredita e entregar resultado. É isso então, mesmo. eu pego a definição do Charlie Brown, né? Outro dia eu falei numa palestra séria, falando do novo e tal, mas para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Outro dia eu cantei Racionais aqui, ele não acreditou que eu sabia, que eu conhecia de música aqui, viu? Cantou Racionais. Pô, te chamaram de louco ou empreendedor quando você tentou se candidatar lá? Tá louco, óbvio. O louco. Cara, poxa, fiz GV, trabalhei em banco, montei negócio, sabe, vendi. Hoje eu tenho um site de recrutamento online que chama Recruta Simples. Por que, graças a Deus, tem algum conforto financeiro, construindo com muito suor? Sim. Para que a gente vai largar, né, a nossa vida ali para se arriscar na política? Essa eu acho que é a maior loucura. Mas eu encaro isso também como um exemplo. A gente tem que arrastar as pessoas pelo exemplo. E se as pessoas do bem, as pessoas bem intencionadas, não quiserem entrar na política, nós vamos depender de quem? É isso aí. E Álvaro, me conta como é que você visualiza aí a Link nos próximos anos, tal? Qual é o seu sonho grande aí com a Link, né? Eu acho que o principal propósito ali da Link é permitir que jovens desse país, né, meninos e meninas, e tem sim um programa de MBA voltado para empreendedorismo para os um pouco mais velhos, mas dá todas as ferramentas para que se crie oportunidades, né, resolva-se problemas através da elaboração de produtos, serviços e empresas como um todo, né. Como que eu vejo a Link para frente? Primeiro, dos pilares, sem dúvida alguma, é um grande fundo de venture capital. Hoje a gente tem 30% dos alunos já com a sua empresa, faturando, emitindo nota fiscal, empregando gente. Isso, para mim, é motivo de máximo orgulho da metodologia que a gente criou, né? Isso, talvez, eu pedi até uma pesquisa recentemente para ver o que é esse número em Harvard, em Stanford, em próprio Babson. Eu acho que corre o risco da gente ser a faculdade com a maior porcentagem do seu corpo estudantil que tem uma empresa rodando no mundo. Não posso afirmar, mas tem um bom cheiro de que isso seja verdadeiro, com 1 ano e meio de existência, né? Indo para o 2º ano de existência. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem empresas dentro da faculdade, isso vai propiciar o efeito cascata, né? Criar uma sociedade melhor através de uma pessoa ali que pensou um produto ou um serviço que pode fazer o bem como um todo e crescer como empresário também. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu vejo é a internacionalização. A gente nunca teve na história do país uma escola que conseguiu ganhar o mundo. Brasileira. Não existe uma escola brasileira fora do Brasil. Verdade. Nem de medicina, nem de engenharia, nem de administração. Nenhuma. Não existe um campus fora do Brasil de uma escola brasileira. Isso é surreal, né? Claro que existem alguns gargalos. O primeiro deles é a língua, sem dúvida alguma. Mas eu vejo a Link ganhando o mundo. Porque se a gente conseguir incutir na cabeça dos alunos a capacidade deles de resolver problemas a nível global e não a nível regional, pode ser que em algum momento a gente se espelhe em Israel, né? Que se dependesse do mercado consumidor local, nunca teria nenhuma economia, e muito pelo contrário. Se tem um garoto lá, ele está pensando em resolver algum problema para o mundo inteiro. Isso é um pouco que a gente tenta colocar, e eu acho que a internacionalização é um ponto, sem dúvida alguma, importante. E o terceiro ponto que eu vejo para a Link, que é muito claro no nosso planejamento estratégico como um todo, é tecnologia e inovação. Então, o que a gente tem hoje, Link School of Business, podem esperar muito em breve uma Link School of Technology. Eu acho que isso também muda rumo, muda modelos de negócios, então isso vai complementar muito ao que a gente já tem. Naquela linha da que o André Esteves é sócio. Da Intel, que eu acho uma iniciativa espetacular. Que é a turma do na BTG, linha. né? Isso. O maior gargalo do país hoje, né? Se fala funcionários... O Brasil tem, se não me falha a memória, acho que dá até para checar, mas eu chutaria alguma coisa em torno de 1.200.000 advogados, por exemplo. Sim. Ou seja, o Brasil não precisa de mais um advogado. Por outro lado, a gente tem um déficit de 400.000 pessoas em carreiras de hardware, software e dados. Então, temos que buscar esse lado também, porque vai fazer a diferença. Por isso que nos Estados Unidos, eles incentivam muito o sistema, né, o STEM, né? Science, Technology, Engineering e Math. Isso aí.
assim, eles dão total incentivo. Porque ele fala, você vê os países que cresceram ao longo do tempo, aí você fala, os países que cresceram são países que investem na educação em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Advogado é importante? É, mas a gente precisa investir em STEM. Eu vou falar, economista é importante? É, não vai crescer com um bando de economista, não vai. Mas vai crescer com um bando de programador, matemático, porque esses caras vão construir sistemas, vão construir pontes, vão construir, então, STEM. E aí, por isso que eu acredito muito na iniciativa da Intel. E, pô, o INSPER tá indo muito nessa linha agora, fizeram o curso agora de engenharia da computação e tal. Com parceria com a Universidade de Illinois, essa nova aí, né? Exato. Foi muito legal. E, pô, tomara que venha mais um concorrente aí, a Link... Eu torço pra vir 100 concorrentes. Sim, exato. Acho que é assim que a gente muda o país. Exato. Você já tá colocando maçarico ali pro pessoal se movimentar. Ô, Léo, eu pensando aqui, eu também torço para vir 100 concorrentes em tudo aqui no Brasil, né? No Brasil a gente tinha que ter mais concorrência, mais livre mercado, nós vamos chegar nesse assunto, mas não posso deixar de comentar, porque você falou de Israel, tem aquele Startup Nation, né? Todo mundo sabe que além do Silicon Valley nos Estados Unidos, tem lá em Tel Aviv, eles têm um polo de inovação muito grande em Israel. E uma vez eu vi alguém palestrando sobre isso e explicou, puxa, aqui a população de Israel está acostumada a enfrentar, né? Aqui é uma região tensa, de muitas guerras e tudo, então eles têm que sempre inovar, sempre procurar se superar, né? O Brasil é um país que, apesar de não ter guerras, de não ter catástrofes naturais, a gente tem que sempre buscar se superar também, porque é dificuldade tributária, é uma política muito que não tem representatividade, é dificuldade no estado inchado, de pouca liberdade econômica. Então aqui você se deve, né, de repente, o resultado dos formados na Link terem sucesso, montarem seu negócio, né? Eu sei que tem a metodologia, mas o Brasil é um país, né, com mais oportunidades, ou o brasileiro está acostumado a enfrentar tanta dificuldade que é empreendedor por natureza? Se não fosse empreendedor, nem sobreviveria num país como esse. Eu acho que sempre que a gente fala de Brasil, mas vocês estão muito mais acostumados a falar do país do que eu, mas acho que é difícil a gente generalizar, porque no Brasil acho que tem de tudo, né? É, continental, de tudo mesmo. Mas eu vejo dois caminhos para o empreendedorismo brasileiro. Um é por necessidade. Não consegui um emprego, então eu preciso me virar. Eu vou fazer uma quentinha, vou vender no bairro. Geralmente os mais pobres são os mais empreendedores, porque o cara, às vezes mais rico, ele fala, tá bom, vou fazer uma faculdade boa e vou falar inglês e vou. O cara mais pobre às vezes não tem. É isso que ele faz, que perdeu o emprego, pô, perdi o emprego. Exato. Tenho que me virar, agora, tenho que pagar conta, tenho que comer, poxa, tenho que morar, né? Então eu acho que esse empreendedor por necessidade, se ele não... São raros, a gente foca muito, os casos de sucesso, eles nos trazem uma sensação de que o empreendedor por necessidade, ele vai se dar bem porque ele aprendeu a resolver problemas, né? Então você pega um Silvio Santos, por exemplo, saiu do nada, foi lá e virou o que você pode chamar de um empreendedor, e daria para contar N histórias aqui. Só que essas N histórias, elas são pífias em porcentagem em relação a todos os empreendedores por necessidade. Por quê? Porque esse cara não tem relacionamento, ele não tem bagagem de ferramenta de negócios mesmo, ele não tem acesso a crédito, ele é um cara que vai continuar sempre ali, o cara da vendinha da esquina, ele vai morrer o cara da vendinha da esquina. Muitos desses caras, ele passa uma vida inteira sem saber como crescer o negócio dele, então desde que ele tem o ganha-pão ali, aquilo continua, com raras exceções. Eu acho que se a gente fosse capaz de plugar o outro lado do empreendedor, que é o empreendedor por idealismo, por sonho, por acreditar que ele pode mudar alguma coisa. E quando ele tem base, quando ele tem relacionamento, quando ele tem acesso a pessoas, acesso a conhecimento como um todo, esse cara decola, e a gente vê vários exemplos também nisso, se a gente fosse capaz de transferir um pouco de know-how desse cara que empreende por sonho, por idealismo e chega em algum lugar e passar para o empreendedor por necessidade, talvez a gente fizesse com que o maior número desses caras que estão desempregados aí e acabam começando a procurar uma oportunidade para poder comer e morar, esse cara talvez tinha chance de fazer empresas muito maiores do que a gente faz hoje. Mas, aos pouquinhos a gente... Cara, imagina levar conhecimento para esse cara da vendinha. É isso. Imagina, né? Porque outro dia eu vi que 80%, 90% das vagas de emprego geradas no Brasil vem do pequeno negócio, né? Do pequeno empresário. Até estava falando com o Japão de empreendedor, ele fala, rapaz, aqui eles falam pequeno empresário. Porque não deixa de ser um empresário que está começando. Agora, como é que a gente leva, cara? Como é que a gente leva conhecimento em escala? Eu fico sempre pensando nisso. Agora, como é que a gente atinge a base? Né? Tem o Sebrae, tem outras instituições que já fazem esse trabalho.
mas como levar um conhecimento pela internet, quais sabe, aquele negócio, olha, 3 coisas principais para você melhorar a sua vendinha, o seu salão de beleza, a sua padaria, porque é isso aí que vai mudar o Brasil, né, cara? É isso mesmo, e sabe que eu acho que, sem falsa modéstia, e acho que talvez modéstia não seja nem a palavra, mas assim, o trabalho que a gente faz na internet, e tô incluindo nós 3 aqui, mais milhares de pessoas, de propagar conhecimento de forma gratuita e direta, straight to the point, né? Eu acho que isso faz com que o cara lá chegue e fale assim, puxa, tem uma coisa aqui que esse cara falou que eu posso testar amanhã no meu negócio. Porque tem muita gente na internet que aparece, né, quando você vê um post lá no Instagram de um cara bonzão, assim, um cara que atingiu o resultado, esse post ele gera 2 sentimentos dentro do sujeito, né? Esse cara é muito bom. Sim. Putz, mas daí gera um ponto de admiração, mas pra ele fala, pô, legal, esse cara construiu um império, que legal que ele é. E tem outros caras que passam conhecimento que a sensação não é de distância e admiração. A sensação é assim, putz, eu passei 3 pontos que melhoram a sua vendinha. Aliás, que bom que você tocou nisso. 3 pontos que melhoram a sua vendinha. Esse cara acorda no outro dia e ele fala, cara, eu vou testar. Eu vou executar, eu sabe quero o que fazer esse cara, igual. sabe o que a Cris Arcangeli tá falando aqui? Ou que o Thiago Reis tá falando, ou que qualquer um tá. Amanhã eu vou testar o que esse cara tá falando. E ele vai colher os resultados dele. E pode ser desagradável, pode ser agradável, pode ser desagradável, mas com certeza vem carregado de um conhecimento acumulado ali, que no outro dia pode ser diferente. Esse cara não tinha esse acesso, porque até 5, 10 anos atrás, ou esse cara ia achar conhecimento aonde? Ou nos livros, ou com professores, numa escola, ou que conhecesse, ou na família próxima ali, né? Nos pais, nos tios, na mesa de domingo. É dali que vinha o conhecimento desse cara, não tinha outro lugar. Hoje em dia, se ele for minimamente esperto, ele cria uma conta no Instagram, bota ali 15, 20 caras que ele admira, e ali vai ter uma escola disponível online. Muito mais barato, mais rápido, mais fácil. É isso. Posso pedir uma dica? Qual vídeo da Link ou qual vídeo seu, alguma coisa que eu falo assim, pessoal, assiste esse vídeo aqui que o cara vai sair no outro dia querendo se movimentar. Putz, qualquer discurso de abertura da turma da Link, são 4 até agora, pode procurar lá no Instagram, que esses 4 aí tem muito pedaço de conhecimento lá dentro. Boa. E primeiro eu vou falar, sigam o Álvaro no Instagram, muito conteúdo. Tá aqui no... O Além da Facu... Quê? Como é que eu falo? Tá aqui no headline, no backdrop, rodapé, hã? Descrição. Pronto. Boa. O Além da Facu também, que né, tem muita coisa desse tem tipo muita também. coisa, que justamente isso, e o nome já sugere, né? Além da Facu. Boa. E a própria Link, né? E aí é isso, o cara vai estar constantemente ali, né? Bombardeado com esse tipo de informação. É bem legal isso mesmo, porque é isso... É a maneira diferente, né, como a educação tem sido passada, né? Não é só de uma maneira passiva que você fica lá sentado, mas é isso, você segue um perfil porque você gosta e o cara vai te dar vários conteúdos daquilo, né? Então, é isso que você falou, acho bem legal esse pessoal que tá pra incluir, pô, Thiago Nigro, GeoJ, todos esses caras, assim, muita cara, gente. Eu sou suspeito pra falar, gente, né? Não falta gente. Você viu aquele... Eu fui lá no Sócios lá do Perini. Sim. Cara, eu fiquei fã do modelo desses caras. Porque depois eu comecei... Aí eu mesmo fui fazer o curso do Paradigm Education, do Felipe, que ensina sobre cripto. Olha aí. Daí quando eu tive essa pergunta, eu pensei depois... Por que empreendedores da vida real, né? Tem da vida virtual? Tem também. Aí eu falei, pô, tem da vida virtual. E tô aprendendo agora sobre NFT, metaverso, Web3. A gente tem que chamar esses caras. Aliás, sempre botem aqui nos comentários quem vocês querem ver no Na Arena. Lembrei de um negócio aqui, Álvaro. Eu vi alguns empreendedores. Eu lembrei lá atrás, na época, acho que era o Ricardo Bellino falava, né, de School of Life, alguma coisa assim. Aí depois eu vi empreendedores aqui, talvez o Thales Gomes, alguém falando de mais soft skills e de uma tendência nos Estados Unidos. Eu não sei se tem a ver com a Link. Olha, cara, não é escola para você aprender algo técnico ou fazer faculdade. Tem gente que sai do ensino médio e vai aprender o STEM, né? Sim. Artes e qualidades, habilidades que são as chamadas soft skills, que é o termo em inglês aqui para mim, habilidades para você se relacionar, que é muito mais importante às vezes, não desmerecendo, né? Porque quando eu fazia aula lá, aprendia derivada, o limite, eu falo, rapaz, o que eu vou usar isso? Mas muitas vezes ele não vai usar os hard skills e aí ele não aprende soft skills, então... Mas é mais ou menos isso, Álvaro, essa linha, soft skills, são habilidades para você montar um negócio, isso aí. Quem faz a Link? A Link é uma faculdade
ou o cara faz uma faculdade e a Link, né? Porque tem o além da facul, ou o pessoal sai do ensino médio e já vai para a Link? A Link tem são três pilares, né? Um deles é chamado Business Tools, ferramentas de negócio. Tá. É exatamente a escola que a gente teve na GV, ou que se tem no INSPER. Aprende sobre o quê? Finanças, marketing, tecnologia, legal, psicologia, etc. Você tem ali uma rede de... um arcabouço ali de ferramentas para você virar um gestor, virar um administrador de empresas. Essa é a parte comum da Link, né? Em paralelo a isso, tem mais dois pilares. Um que a gente chama de People Skills, que a turma gosta de chamar de Soft Skills, a gente não acha que é soft, não. A gente acha que é importante, tanto quanto o Business Tools. E ele é em paralelo com o Business Tools e tão forte quanto. O que tem aula lá, quando a gente fala de Soft Skills, né? Empatia, gerenciamento de crise, técnica de negociação, né? Oratória, uma série de... Até etiqueta tem aula. Legal. Por quê? Porque se eu for no Palácio de Buckingham, Exato. eu devo me vestir e me portar e me expressar de uma maneira. Se eu for numa obra civil, eu devo me vestir, me portar e me expressar de uma Se eu outra for numa maneira. entrevista de emprego, ou vender algo diferente, para um cliente... Né? Se eu for casar minha filha, eu acho muito bonito. O cara fala, putz, eu só uso calça de moletom, isso não muda, independente do dinheiro que eu tenho. Legal, se eu for casar o meu filho ou a minha filha, eu não vou de calça de moletom. Por que não? Em respeito àquela cerimônia que vai acontecer. E isso dá para ser ensinado, né? Então, eu acho que essa parte de People Skills, ela é muito importante. Na Link tem, sim. Legal. E uma terceira parte é a parte aceleradora de negócio, que é uma incubadora lá dentro. Mas são coisas práticas, então, né? Não tem aquela matéria... Porque eu tava na GV e adoro, sou fã da GV, visto o nome da GV sempre. E na escola mesmo, né, Léo? Tinha aquelas matérias que você falava assim, pô, pra que eu vou usar isso na vida? Quantos não estão vendo isso aqui e se perguntam? Exato. Na Link não tem essa matéria, pra que eu vou usar isso na vida? Não tem e não deve ter. Apesar, é sempre uma coisa em conjunto da outra, né? Eu acho que quando a gente quer formar uma pessoa, um indivíduo mais completo, a gente tem que ir juntando as coisas, não uma em detrimento. Os pessoal, não, isso aqui não serve para nada, então não vamos fazer isso. Imagina, pensa a importância de matemática na nossa vida. Sim. Hoje eu acredito que eu me expresso melhor oralmente por causa de matemática. Exato. Porque aquilo me deu um raciocínio lógico, eu monto um plano de voo para fazer uma resposta aqui para vocês, assim como vocês fazem. Sim. E aí eu tenho algo que me satisfaz porque o encadeamento lógico me permitiu isso. Isso vem de, talvez, da álgebra 1. Né? Exato. A gente não sabe, mas pode ser que tenha Sim. vindo de lá. Agora, se a gente complementa isso com as soft skills, do jeito que você falou, puxa, acho que as pessoas começam a sentir a vida de uma forma diferente até. Boa. Ô, Álvaro, deixa eu mudar um pouco aqui Vai o lá. tema. A gente, todo mundo aqui já ouviu falar que a gente tem que se livrar dos bajuladores, né, e tal, porque geralmente os bajuladores falam aquilo que a gente quer ouvir. Mas, quando a gente às vezes está tentando um sonho grande, né, e aqui nós três na mesa a gente tem pessoas ambiciosas, pô, às vezes você tá vendo algo que a pessoa não tá vendo, e você tá se lançando a um projeto muito grande. Imagina o Amir Klink, que fala assim, pessoal, tô pensando em sair da África até o Brasil, como? De barco. Mas alguém já fez isso? Já. E alguém chegou? Não. E, aliás, vários morreram. Pô, um monte de gente ia falar não, né? Então, a gente tem que se livrar dos bajuladores. Mas eu confesso que várias vezes tem pessoas que eu falo, cara, eu nem vou falar essa ideia pra ele, porque ele vai vir com uma bad vibe total. Vai jogar água no meu chopp. Vai jogar. Eu confesso, porque, pô, né? Porque você também tem suas inseguranças, suas incertezas. Você está se lançando num projeto grande que você acha que vai dar certo, só que, pô, você também tem suas dúvidas, né? É um experimento, né? E por experimento, por definição, pode ser que dê certo, pode ser que não dê errado. Você, em algum momento, assim... E por que eu, às vezes, me livro deles? Porque eu falo, pô, porque senão isso vai me contaminar. E aí pode ser que eu me desanime, né? É normal isso. Pô, sou ser humano. Teve alguns momentos, assim, que você já ficou desanimado, que você falou, putz, isso não vai dar certo. Não só na Link, mas antes, assim, que você falou, pô... E aí, como é que você faz, assim? Eu falei, tem várias técnicas que eu utilizo. Uma delas é quebrar o termômetro e falar, não quero ouvir esse cara. Não, tô brincando, não faço exatamente isso. Falar, não, febre, aqui esse termômetro não funciona. Não, tô brincando. Mas, às vezes, tem algumas pessoas que eu já sei, o cara é negativo, não adianta. Eu também não quero ouvir, obviamente, só o cara que vai concordar comigo. Mas eu tento filtrar um pouco mais, principalmente quando eu tô mais inseguro, com maior certeza. Teve algum momento que você já achou que ia falhar e como que você faz? Teve. Desanimado eu não diria, porque eu sou um cara animado, cara. Puta, eu acordo animado, eu vou dormir animado. Acho que eu durmo pouco pra burro e durmo muito bem, então
Desanimado eu não diria, em dúvida, claro. Né? Sim, sim. Pensativo, de introspectivo no sentido de qual caminho seguir ou mudar o rumo das coisas, sem dúvida. É curioso, acho que o primeiro ponto é conhecer-se antes de ouvir qualquer pessoa, né? Eu conheço você há um pouco de tempo, estou conhecendo o Vinícius pessoalmente hoje pela primeira vez, né? Aqui tem 4 aspectos, ó. Eu olhando para você, e você comigo, não é? É bidirecional isso, né? Tem aspectos em você que você reconhece e que eu reconheço. Tem aspectos em você que você não reconhece e eu também não reconheço, né? Tem aspectos em você que você reconhece e eu não. Sim. E pode ser que exista aspectos, aí seria muita arrogância da minha parte afirmar, mas pode ser que tenha aspectos que você não reconhece e que eu reconheço. Né? Então, eu acho que ter essa análise boa de você mesmo, saber quem você é, onde você está, de onde você veio, para onde você vai, isso é muito bom, porque isso te blinda tanto da censura como do louvor. Interessante, né? Isso. Tanto da censura quanto do louvor. O louvor vai vir da sua mãe. Sim. Porque, filho, que ideia brilhante. Quero você ser é o astronauta. Albert Einstein, Sim. você é melhor que o Einstein, você não é cabeçudo, né? A mãe é aquela louvor Sim. puro. Exato. E por outro lado, você tem aquele amigo que muitas vezes você classifica como idiota, que é aquele cara que fala, eu sou o advogado do diabo. O cara fala, e tudo que você fala é pedrada, pedrada, gera essa bad vibe que às vezes até desanima mesmo. Sim. O que eu acho para negócios, isso vale para negócios e também para ideias, eu acho que tem um bicho que dá a opinião mais verdadeira do mundo. Esse bicho chama-se mercado. Você vê, o Vinícius citou muito bem aqui um livro que eu adoro, que é o Lean Startup. Você citou em off aqui, quando a gente estava conversando, a gente estava conversando batendo aqui. um papo, só para contextualizar. A gente estava falando, cara, eu fui montar o Recruta Simples, que era a empresa de recrutamento. Aí juntei com um amigo meu, engenheiro, meu brother, Humberto, um abraço pro Humberto. Cara, ele montou uma baita de uma planilha, aí juntos a gente gastou um tempo, colocou o tal do plano de negócios, né, o business plan, e procurei o Flávio Pripas, do Cubo. Flávio, olha esse plano de negócios aqui, que lindo. Ele falou, cara, faz o seguinte, joga fora esse plano de negócios, leia esse livro, que é o Lean Startup, a startup enxuta, vai testando, teste de hipótese e depois você volta aqui. Então é esse que é o mercado é Eu acho que o mercado é isso. Então, ao invés de ouvir tua mãe e ouvir o teu amigo advogado do diabo, cara, vai testar. E como você vai testar é o seguinte, você teve uma ideia de produto? Legal, parabéns para você. Você teve uma ideia de serviço? Legal, parabéns de você. Você encontrou uma necessidade num mercado específico que pode ser atendida por aquilo que você tem para oferecer? Parabéns a você. Agora é o seguinte, vê quem está disposto a colocar a mão no bolso e pagar por isso que você desenvolveu. Né? O maior elogio é o dinheiro. Não tenha dúvida nenhuma. É aí que você vai testar na prática se aquilo que você tá desenvolvendo tem algum valor para alguém ou não. Porque esse é o maior erro das startups. Aliás, quem falou isso não foi... O Thales Gomes falou isso dentro lá do Lincoln the Road. Ele deu um número lá, 80%, 90% das startups morrem porque desenvolvem produtos e serviços que não existe ninguém disposto a pagar por aquele produto ou serviço. E aí não existe. Aquilo existe na sua cabeça e você se acha o bonzão. Sim. Não tem aquele product market fit, né? Pois aquele negócio, cara, não dá fit com o mercado. Isso. Não dá o match. O mercado é a melhor Tinder, opinião. lá não dá com o mercado. É a melhor opinião, não tenha dúvida alguma, por mais doída que possa ser e por mais glamurosa que possa ser. Porque às vezes o mercado te premia e fala, puta, Crocs é legal. E a turma gosta de Crocs. E se você perguntar pra mim, eu não usaria, eu acho. Porque se você pergunta pro empreendedor, você, não, meu produto é o melhor. Beleza, joga no mercado. Se for, o pessoal vai falar. É isso aí. Mas o pessoal não gostou. Desculpa, então é que ele não é bom. Você acha que ele é bom, mas o pessoal... É lógico que também fazer só o contraponto. Não é o advogado diabo, é o contraponto, tá? É o Que é importante também o empreendedor acreditar no que ele está vendendo. Sem dúvida. Não, e outra... O primeiro cara que tem que acreditar no seu negócio é você. Acreditar no que você vende. Agora, será que eu sou o cara animado, tá, Léo? Eu também sou animado. Dá pra ver, vocês dois são, pô. Será que eu sou... Bom, só de largar o que eu tava fazendo para vir pra política, com todo mundo falar que não. E aí consegui me eleger deputado federal com mais de 200 mil votos. Agora... Acordar de madrugada, correr com o Felipe Dávila. E agora querer ser pré-candidato, agora governador, pois cara, enfrentando tá... essa máquina. Tá todo mundo falando, rapaz, não faz animado isso, não faz isso. Ser. A gente tem que quebrar a lógica, né, para mudar de fato as coisas, para empreender no Brasil, inclusive na política. Será que eu sou irresponsável quando eu olho o meu amigo, né, a minha noiva, Evelyn, super empreendedora, tá tentando montar um monte de coisa agora, eu falo, amor, vai, arrisca.
erre rápido, porque Isso. dá tempo de corrigir rápido. Eu sempre escutei isso. Isso. Eu falo, então vai lá e se arrisca. Porque se dá errado, o que você tem a perder? Eu sempre falo, o que você tem a perder? Cara, não dá nada. Errou, faz de novo. Errou, faz de novo, que é o teste de hipótese no mercado. Meu pai, um cara empreendedor que eu admiro, faliu 5 vezes antes de acertar o negócio dele. Então, será que eu sou irresponsável se eu falar, meu amigo, vá lá, meu irmão, arrisca, né? Se joga. Não, e acreditar na pessoa mesmo. Eu acredito muito isso. O mercado é soberano, o maior elogio o dinheiro. Cara, se você lançou lá e as pessoas não gostaram, por alguma maneira você precisa melhorar. Mas a gente tem várias histórias de superação. Cara, olha essa história que eu escutei esses dias, é sensacional. Eu escuto um aplicativo aqui de meditação guiada, tal, chama Calm, que eu tenho no Gympass, aí é de gratuito para as pessoas. Eu falo, né? Porque quem tá assistindo já fala, opa, tem gratuito lá. Eu tava escutando uma história sensacional, que era um cara foi assistir uma luta do Muhammad Ali em Los Angeles, e aí escreveu um roteiro de um filme de uma luta, baseado naquilo. Gostou da luta do Muhammad Ali e tal, eu falei, cara, vou escrever um roteiro. Eu escrevi o roteiro. Era o Sylvester Stallone. Aí o Sylvester Stallone, ele era um ator muito desconhecido. As pessoas não conheciam ele tanto, assim, e ele tava meio quebrado. Aí escreveu lá a história, e aí foi vender lá, falou, ó, essa história aqui de um lutador e tal, italiano, que luta contra os próprios medos. Aí os caras falaram, pô, muito legal. E ele tava quebrado. Te dou $300 mil. Era esse mesmo valor, há muito tempo, $300 mil. E, pô, o cara quebrado. Uma grana, né? Eu quero a sua história. Aí ele falou, não, mas tem uma condição. Eu tenho que ser o ator. E aí os caras falaram, então não. Aí, o que ele fez? Então tá bom. Tchau. E aí tomou uns 15 não. E aí depois alguém apostou nele e falou, beleza, você pode ser. E aí a gente já sabe. Porra, fez 6. É o Rock. E ele não era conhecido. Tomou 15 nãos. Então esse é legal também, né? Porque às vezes, pô, o cara fala assim, cara, eu acredito nisso, né? E aí você muda alguma coisa. Não pode desistir também no primeiro não, né? Essa é a cultura que a gente não tem no Brasil. Que o nos primeiro Estados Unidos não do muito mercado comum. você já desiste. Para empreender, para ter sucesso empreendendo, você só precisa acertar uma vez. Se você acertar uma vez, você vai ter dinheiro pro resto da tua vida, você vai ter o sucesso, muito provavelmente aquilo vai ser duradouro, se você não pisar na bola em algum momento do tempo, né? Você vai ter o reconhecimento do meio ali, que talvez você também busque, mas é uma vez só. Então não tem problema errar 10. Né? É porque a gente foi ensinado aqui no Brasil muito a cultura do 10. Quando eu fiz mestrado lá na Europa, o professor passou uma lista de exercícios, e aí, sei lá, 5 exercícios. E aí todo mundo conseguiu fazer no máximo 1,5, 2. E a gente ficou revoltado, assim, né? Falou, pô, que lista absurda é essa, tal, né? E aí o cara dava 5, 6, 7, no máximo, assim, e a gente ficava revoltado, né? Eu falei, cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês foram ensinados na cultura do 10. Eu ensino exercício aqui, vocês replicam 150 vezes, tira 9,5, 10. Vocês não evoluíram nada. Eu tô te dando um negócio aqui, vários vocês não vão conseguir resolver, e não vai mesmo. Mas vocês vão pensar, vão discutir, vai demorar 2 dias, e é isso. Qual dos dois vocês acham que vocês cresceram mais? Replicando 150 exercícios iguais, tirando 9, 10 todo mundo, ou nesse que você se matou e tal, e conseguiu fazer um pouco e tá com garra ali, né? Então é isso, a gente na cultura do 10. E empreender tem muito a ver com isso. Porque empreender é isso, a partir do momento que o cara sabe, porra, eu posso falhar e ninguém vai me xingar, ninguém vai me julgar. Mas não, porque a gente aqui é a cultura muitas vezes só fazer concurso público, dar certo na vida, quebrar é feio. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, você sabe, não é assim. Faz parte da cultura dar certo, é isso aí. Então, eu vejo muito essa cultura. E uma vez que você pega isso aí, você fala, pô, é verdade. E aí você começa a se arriscar, testar um monte de coisa e tal. Ô, Léo, outra coisa que eu sempre falo, Álvaro, desde molequinho eu fui criado com a frase que ela me leva em tudo na minha vida. O não você já tem. É isso aí mesmo. Então vá à luta. Né? E aí eu tô citando ela porque é a história da nossa família aqui, do livro do meu pai, da história do moleque que saiu da roça, morava, não tinha nem luz elétrica e montou uma empresa e deu certo.
E eu conto isso, eu sinto sempre quando eu fui conhecer minha noiva ou não, eu já tinha, né, cara? Então eu É tinha isso que falar aí, com ela. é isso aí, Você que não encontrou seu grande amor ou não, você já tem. É isso mesmo. Se não pedir namoro, não namora, né? Tem que se arriscar. Não existe filme de romance do cara que não chegou na moça. É lógico, você, você já tem, vai lá. É uma boa frase também. E você sabe que a gente até, eu e meus amigos, tem um casal, né? É a Lelé e o Gabriel, né? Alexia e o Gabriel. A gente uniu os dois porque falou, cara, eu acho que ela tá afim de você. Eu ouvi dizer, vai lá. Não, você é louco, eu não sei. Vai lá que ela tá, se arrisca. Alexia, ouvi dizer que o Gabriel tá... Vai lá. Olha lá, né? Isso ainda é cupido. E ainda a gente foi cupido. Cara, eu tô pensando aqui, né, em fazer uma pergunta aqui, caminhando pros finalmentes, né? E eu penso assim, cara, por que eu resolvi entrar na arena, né, Léo? A gente fica sempre perguntando pro convidado, mas Sim, por que sim. eu resolvi entrar na arena? Eu sempre parei para pensar, lá no final da vida, eu escutei uma vez de um professor da Harvard, da School of Government, na Kennedy School, Isso, né? Kennedy School, Que é a isso. Escola de Administração Pública de Harvard. Eu Perfeito. escutei de um professor lá, que é o Steve Jarnin, veio aqui para o Brasil, deu um curso de lideranças políticas. Ele falou assim, olha, pensem lá na frente na vida de vocês, no finalzinho, por o que vocês querem ser lembrados, né? O dia que acabar vai estar escrito em algum lugar lá, ó, o Poit foi fulano de tal. E isso me trouxe para a política. Ser lembrado por um cara que fez diferença, que teve oportunidades na vida e lutou para que os outros tivessem também. Então, Álvaro, por o que você quer ser lembrado? Qual é o legado lá na frente que você quer olhar para trás? Porra, valeu a pena. De ter melhorado o mundo começando por mim mesmo. Uma vez eu aprendi uma frase, Vinícius, eu tinha 21 anos, eu me lembro exatamente, hoje eu tenho 43. Foi um divisor de águas na minha vida. Eu sempre fui daqueles caras que procurou mudar todos os meios que eu tava. Sempre, desde moleque. E um dia eu ouvi uma frase que me fez parar para pensar, que é a seguinte, um meio melhor é o resultado de um homem melhor. Você não consegue mudar, não é mudando o meio que você vai conseguir ter um homem mais feliz. É mudando o homem que você vai conseguir ter um meio mais feliz. Aquilo me fez parar para pensar porque eu nunca tinha ouvido nada na história. Até então, eu sempre acreditei que se alterássemos as leis, se alterássemos a manifestação das religiões, se alterássemos até sistemas de governo, sistemas políticos, por que não partidos políticos, a gente teria um meio melhor. E quando você estuda a história, você vê que o meio nunca ficou melhor. Mas quando você muda o homem, fica. Então, aquilo virou mantra para mim. E no começo eu falei, então é fácil. Então vamos mudar as pessoas. E aí você quer, através de opiniões fortes, através de ser contra ou a favor de muita coisa, acreditando que alguém vai mudar por conta daquilo que você fala, né? Até que um outro dia, já mais velho, eu pude perceber que só tinha um homem que eu podia mudar. E esse homem era eu mesmo. Então, a partir desse outro dia, tudo o que eu fiz foi para ser melhor. Eu mesmo. Eu acredito que um mundo melhor, ele vai nascer a partir das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos pensamentos. E quem sabe a gente possa vir a ser exemplo, a ser seguido, porque tem exemplo a não ser seguido, para alguém. Então eu acho que se eu for embora desse mundo quando eu for com a sensação de um cara que primeiro procurou se melhorar para deixar o mundo melhor, quem sabe isso sirva de exemplo para alguém que também queira mudar, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Eu acho que por aí eu pautaria a minha vida tranquilamente. Caraca, que aula, hein, meu? Baita Eu resposta. fiquei arrepiado pois é. aqui no ar-condicionado, viu? Porra. Quando eu Obrigado, olho, cara. você vai ver. Imagina. Você vai ver quando você olhar os vídeos do Álvaro, ele gravando, você vai ver, pô, esse cara fala bem pra cacete, cara. Ele, Pô, vocês que são mestres disso. Não, Não, você, ele foi- não, você... ele foi- Eu falando, tô eu de falei, convidado, cara, mas Eu preciso melhorar várias coisas eu mesmo aqui. É verdade, a gente não consegue mudar as pessoas se elas não queiram ser alteradas. Então, assim, Exato. Mas a gente pode servir de exemplo, não é mas legal? a gente se melhorar e servir de exemplo, talvez arraste. É isso. E eu vejo assim, quando você vai conversando com alguém assim,
as mudanças é aos poucos, e inclui a gente. Opa! Ninguém vai chegar assim do nada, vocês vão me falar um negócio que eu penso e vou mudar do dia pra noite. Mas aos poucos você vai convencendo, vai vendo, né? As coisas levam tempo. Eu quero aproveitar esse clima aqui e perguntar. Você me fez uma pergunta lá aquele dia no Link on the Road, lá das três coisas que eu aprendi, alguma coisa assim. E eu queria te perguntar exatamente isso, assim. Dado que você, tem bastante experiência, né? Porque você é quase que um produto de si mesmo, né? Você se lançou em vários experimentos, então você aprendeu várias coisas. Aí você falou, eu sou bom nisso, não sou bom naquilo e tal, isso aqui foi bem, isso aqui foi mal, isso aqui eu melhorei. Então, se você pudesse dar uma dica lá para os seus alunos, ou para o seu filho, ou para alguém mais novo que está chegando agora, né? O que você daria, assim, três dicas, assim, que você gostaria de ter ouvido, alguma coisa nesse sentido, para poder ser uma pessoa boa ao final da vida, que as pessoas vão ter uma boa recordação? Boa pergunta, deixa eu ver aqui. Bom, a primeira delas eu acho que eu tenho muito claro, seja você mesmo. Uhum. Independente do que a sociedade te diz, independente do que teus pais te dizem, independente do que a religião que você segue diz, seja você mesmo, cara. Eu acho que todos nós somos diferentes e o universo inteiro não seria o universo se faltasse uma partezinha, né? Então todo mundo tem a sua importância na pequenez e grandiosidade que tem, né? Então eu acho que você tem que olhar para dentro de você e falar, cara, quem que eu sou? Eu preciso manifestar isso que tá aqui dentro, porque senão não vai me gerar uma satisfação na hora de eu pôr a cabeça no travesseiro. Só cortando um pouco, e aí você já pode pensar nas duas também. Aquele filme do Freddie Mercury, ele fala exatamente isso. O cara era entregador de, né, o Bohemian Rhapsody. O cara pegava mala no aeroporto. E aí o momento ele fala lá pra namorada dele, né, que ele fez aquela música, Love of My Life. Aí ele fala, cara, eu sinto que agora eu tô sendo quem eu nasci pra ser. Porra, eu achei isso sensacional. Porque é isso, assim, e demora, né? Porque no início você tem que... E eu imagino que você já deva ter sentido isso quando entrou na política, e você também falou, cara, eu tô sentindo que agora eu tô sendo quem eu nasci pra ser, que eu tô colocando tudo aqui meu, que eu tô encaixado, né? Então é isso, é ser você mesmo e... É isso mesmo. Desculpa a digressão, mas é que acho que... Essa sensação, não tem sensação melhor do que você ir dormir falando, puta, eu fiz o que eu queria fazer, cara. Eu falo que eu sou aquele moleque que queria ser jogador de futebol e virou jogador de futebol, que eu faço exatamente o que eu quero da minha vida. Isso é uma satisfação grande e acredito que você seja assim, Vinícius, você seja assim, Léo, e isso acho que dá um prazer grande. Então, primeiro, seja você mesmo. Segundo, saiba exatamente o que você quer. Uhum. Defina um objetivo para sua vida. Por mais relativo que esse objetivo possa ser. Esse objetivo pode ser mudar o universo, ou pode ser correr uma prova de 100 metros rasos, porque eu não consigo correr, ou correr uma maratona, ou o que seja. Então, eu acho que as pessoas que não têm objetivo definido, objetivo claro, correm um grande risco de viver uma vida ansiosa e depressiva. Não que toda depressão e toda ansiedade venha disso, mas grandes chances de você cair numa depressão e numa ansiedade caso você não tenha um objetivo. Sim. Então tenha um objetivo, por menor que seja, por mais irrelevante que seja, tenha um objetivo. Sim. Terceiro, eu acho que talvez deva ser o primeiro, acredite. Acreditar, eu acho que é um verbo que eu adoro. Você pode botar na conta da fé, você pode botar na conta da confiança, você pode botar na conta da ânima, né? Ânima no sentido da etimologia da palavra mesmo, né? De vida, né? De alma, né? Então eu acho que acreditar é um ponto importante. Eu não conheço muita gente que teve sucesso na vida em qualquer frente que não acreditou em si mesmo. Então eu acho que se a gente vai ser governador de São Paulo, que a gente acredite que a gente vai ter um governo espetacular e tudo diferente de tudo que a gente viu, e é possível, claro que é possível, a gente vive num reino de todas as possibilidades. Então, e eu acredito nisso, Vinícius, acredito mesmo, acredito muito em toda essa turma nova que está chegando, em fazer diferente, porque eu acho que o mundo já vive princípios diferentes do que a gente tinha anos ou décadas atrás, e graças a cada um que bota um tijolinho ali para deixá-lo melhor, a gente vai ter um mundo diferente aí para os nossos filhos, para os nossos netos, sem dúvida alguma. Sim. Álvaro, saio daqui dessa conversa hoje, vou te falar, viu? Refletindo, buscando me conhecer ainda melhor
e aplicando um monte de coisas que eu aprendi aqui. Que bom. Porque às vezes a gente pensa, né? Pô, quero melhorar o mundo, quero deixar o mundo melhor. Mas, cara, talvez se eu focar em ser uma pessoa melhor para esse mundo, né? A gente vai arrastar outros e inspirar outras pessoas a fazerem alguma coisa também. Não, não. É a frase do Kennedy, a velha frase, né? Que dá nome à escola de negócio aí, não é? Não pergunte o que o seu país pode fazer para por você. você. Pergunte Sim. o que você pode fazer, pô. É isso que tá na sua mão. É aquele negócio. Eu falava todo final. Cara, eu tô impressionado aqui. Por muita coincidência ou coisa, eu falo, cara, é isso. Quando eu quis ser deputado federal, primeiro, o Steve Jardine falou para mim, seja você mesmo. Porque tem gente que quer montar uma narrativa diferente do que não é. Uma hora a casa cai, a máscara cai. mesmo. Então não queira ser quem você não é. Né? Tenha um objetivo, eu tinha um objetivo claro naquela época, que era ganhar uma eleição, né? E acredite. Cara, eu li o livro do Nuno Cobra, né? Que fala que era o cara do Senna, Espetacular, né? Que ensinava, dava... Eu li um livro que é Uma Vida com Propósitos, né? Que é aquele negócio de você se conhecer, desembrulhar algum presente que você recebeu aqui, que às vezes as pessoas não descobrem para que nasceram, se estão fazendo exatamente o que gosta, né? Então fica a dica aqui, que além do Startup Enxuta, Uma Vida com Propósito, que é um livro até mais religioso, mas que eu gosto muito, né? Que me guiou. E essa questão de acreditar. E agora, nesse desafio aqui, se eu não acreditar que dá para ser governador de São Paulo, não tiver o objetivo claro, no seu mesmo, é lógico que não vai dar. Então, isso mesmo. Cara, muito, muito, muito obrigado, né, por estar aqui hoje, pelas palavras, por ser quem você é aqui, por entregar o seu melhor pra gente, porque você pode ter certeza que você já está arrastando mais um aqui, no mínimo. E o Léo, que já te conhecia, né, Léo? Eu falei pro Espero Poit, que inspire as pessoas aí em casa. eu falei pro Poit, pode chamar o Álvaro lá, cara. Vambora, que Sim, sucesso. Correu um cara. risco, hein? Não, negativo. Pode chamar a gente lá pra Link, porra, né? Não, isso eu Pra chamo ir mesmo, lá, poxa, pô, isso eu chamo prazer mesmo. enorme. Não, agora eu já falo, eu gostaria de conhecer a Link. Pô, já tá Então convidado, nós vamos já lá tá um convidado dia e nós junto. vamos dar uma volta no Lincoln The Road. Ó. Isso. Fica um convidado novo aí, Gabriel, anota aí, Vinícius Bora. Poit aí. Obrigado. Você não fica pensando assim, fala, porra, imagina se tivesse 500, 600 Álvaros. Acordando Não, todo pelo amor dia. de Deus, Não, não mas faz sabe- isso. mas sabe- Ia ser mas sabe minha o que eu mulher ia imagino, falar, cara? pelo amor de Deus, 600 Porque é muita gente querendo fazer coisas Sabe o que eu que não tem imagino, como Léo? não acontecer. O que eu falo, cara, a gente está tendo a oportunidade de escutar você hoje. E está sendo muito legal, né? Para as pessoas que estão aqui no podcast, aliás, né? No E-Podcast aqui, a gente vai botar aqui depois para a galera conhecer. É o melhor estudo podcast do estado de São É Paulo e muito do bom Brasil. mesmo, parabéns, É. espetacular. Máquina, tudo top e tal. Algumas pessoas vão estar em casa agora no celular e vão escutar no podcast, então a gente já está compartilhando conhecimento, né? A um custo quase mínimo ou nada para Sim. quem vai ver. Mas, cara, eu saio daqui, tipo, doido, para ligar para minha noiva e contar para ela o que eu aprendi aqui. Para falar para o meu time e contar o que eu aprendi. Para falar para alguns amigos. Então, se tivesse mais gente assim, né? Conhecimento não é nada se não for compartilhado. Ah, isso é verdade. Então, cara, parabéns e eu compartilho do seu sentimento, porque vamos fazer esse podcast rodar o mundo para mais pessoas aprenderem e a gente compartilhar o que aprendeu hoje. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que cada pessoa que vem aqui tem um pouquinho desse... Tem um tijolinho aí para colocar nessa Exato. construção. Boa. E cada um à sua maneira, a gente vai fazendo. Eu tenho certeza que daqui uns 10, 20 anos a gente vai sentar para tomar uma cerveja. Com certeza. E vai, tenho certeza. Aí Sim. vai olhar para trás e vai falar, puta, olha quanta coisa legal a gente É construiu. verdade. Tem E a gente muita nem vai é só tá o tão velho começo. assim. Hashtag é só o começo. Boa. É, A antes- GV já vai estar presencial. Aí. Gostei, eu gosto desse humor, gostei. Antes de eu te passar a palavra pra você fazer a consideração, pô, já que vocês falaram, foi por coincidência muito do Kennedy, você tava falando de ter um objetivo, eu tava lembrando do discurso dele, We Choose to Go to the Moon, né? Aquele discurso que ele deu na Rice University, mas a parte que eu gosto, que ele fala assim, a gente escolheu ir para a Lua não porque era fácil, mas porque era difícil. Porque esse objetivo vai servir para a gente organizar nossas ideias e os nossos valores. Então, você entendeu? Não é porque era fácil, era porque era difícil. E com esse objetivo que é quase impossível, a gente vai conseguir organizar as nossas ideias, os nossos valores e definir quem a gente é. Tipo, sensacional, né? Então é isso, assim, por que tem objetivo? Por causa disso. Porque você vai organizar, né, as suas ideias e tudo em torno do mesmo objetivo. Então, eu fiquei lembrando disso, bem legal. We Choose to Go to the Moon, podem olhar lá no YouTube. E obrigado, Álvaro, pô, sensacional aí, né, mais uma vez. Parabéns aí por tudo que você tem feito na Link. Eu falei, outro dia eu te mandei, lembra, uma pesquisa, assim, falando que era
países com altas taxas de empreendedorismo crescem mais. Lembra? Faz lá atrás. Me lembro. Era exatamente isso. A gente tem que formar empreendedor e gerador de emprego. Isso começa na nossa cultura de que quem quer trabalhar para uma empresa, ótimo, mas a gente precisa de gente que está criando essas empresas para gerar os empregos. Então, parabéns. Acho que a Link vai bem nesse sentido. Obrigado. E a palavra é sua para fechar o podcast. Poxa, eu que agradeço. Maravilhoso o trabalho de vocês. Para mim, um prazerzaço. Conversas desse tipo, eu acho que só enobrecem aí, faz a gente parar para pensar. Acho que a recíproca é verdadeira. Vinícius, eu também saio daqui com uma bagagem já mais inteligente do que quando entrei. Não que fosse muita coisa, mas mais inteligente, sem dúvida alguma. E que continuem. Se eu puder ser útil de alguma maneira, indicando gente, contem comigo também, porque eu acho que quanto mais a gente tiver disso aqui, mais a gente vai chegar lá naquela pontinha final que não tinha nunca a chance de estar sentado com alguém que passe e transmitir esse conhecimento. Então, meus parabéns, que continuem trazendo bastante gente e que as pessoas possam cada vez mais voltar para dentro da sala de aula, vir para um podcast desse e usar parte do seu tempo para distribuir conhecimento para alguém sem pedir nada em troca. Isso é o máximo. Valeu. A gente espera alunos seus da Link com os negócios dele contando a história aqui. Venham para Arena Foi um aqui. prazer, Arena. Ótimo. Obrigado. Muito bom, brigadão, valeu. Gente, sininho, inscrito no canal, vambora. E deixa sugestão aqui dos próximos para vir, é isso? Tchau. Boa, tchau, valeu.